Estamos de volta aqui na nossa programação do BMC News. Chegou a hora da gente receber o André Momberger, especialista em mercado de capitais. André, prazer falar contigo. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Prazer é meu, Paula. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E depois da terceira tentativa, né? O Felipe estava fazendo contato comigo, eu estava primeiro de férias. E na semana passada eu estava tentando retornar para casa em função dos problemas com o aeroporto de Porto Alegre, que os aviões não estão pousando, então eu tive que ir a Florianópolis pegar um ônibus, eu nem sabia se eu ia chegar em casa, então eu disse, deixa para a semana que vem. Deu certo, enfim, graças a Deus, tudo certo. André, começando falando aqui contigo, né? A gente estava até agora há pouco falando com outro André, com o André Machado, um pouco mais sobre expectativas em relação à decisão do Comitê de Política Monetária. Eu já vou aproveitar até, inclusive, esse gancho, entender um pouco da tua leitura sobre essa expectativa do mercado com a decisão do Copom, né? O mercado coloca ali praticamente as apostas na manutenção nessa reunião, mas ainda assim muito em dúvida, principalmente sobre o comunicado e principalmente sobre a votação, né? Se haverá ou não uma divisão, como a gente viu acontecendo na última reunião, que acabou ali, né, para o mercado pesando bastante, principalmente em expectativas para o próximo presidente do Banco Central, se haverá ou não um pouco mais de leniência do Copom em relação à inflação. Queria entender um pouco da tua leitura, se de fato, né, se vier aí algum tipo de divisão, se não for unânime, o mercado pode reagir, ou você acredita que de fato isso já poderia já estar precificado? Eu acho que a questão da unanimidade ou da divisão não é nem a divisão ou unanimidade em si, seria a composição disso. Porque o que estressou na última reunião foi justamente que os 4 indicados pelo atual governo votaram por um caminho e a diretoria restante votou por outros. E causou aquele desconforto que vocês observaram durante todo esse período. Se houvesse uma repetição nessa próxima reunião, aí sim eu diria que o mercado pode estressar um pouquinho mais. Caso a composição dessa divergência seja um pouco diferente, talvez não. E, sem dúvida nenhuma, 99,9% da expectativa do mercado é em relação à manutenção. Alguns já comentam uma possível reversão de curva, e apostaria talvez no aumento. Eu particularmente não acredito nisso e acho que é de manutenção a baixa de 0,25, né? Óbvio que não é o que o juro futuro está indicando. A gente está com um probleminha aí na conexão do André Momberger, já voltou, já estamos te ouvindo de novo, Momberger. E agora eu já não sei o que vocês ouviram. Até onde? Não, pegou só o finzinho da frase, pode continuar aí no raciocínio que estava no caminho certo. Acho que a conexão travou mesmo. Daqui a pouquinho a gente retoma então essa conexão com o André Momberger para falar mais sobre esse tema que ele estava falando, a respeito da possibilidade de manutenção da taxa Selic na reunião de amanhã do Copom ou até de um corte de 0,25. Tudo vai depender do que os diretores, de uma certa forma, entenderem e acontecerem. A gente também vai acompanhar um pouquinho da movimentação aqui atrás do mercado, repercutir com ele, dos grandes papéis e das movimentações como um todo. Vamos ver o Ibovespa? O Ibovespa está numa alta de 0,54%, se firmando ali no patamar positivo e firmando aparentemente aqui acima dos 119 mil pontos. Até testou os 120 mil pontos, mas está ali de novo no 119. O volume negociado está um pouquinho melhor do que antes, 4 bilhões 120 milhões de reais neste momento. É um acompanhamento, esse otimismo vem inclusive na mesma direção do mercado lá fora, né? Apesar de uma redução, de uma valorização nas ações um pouco menores. O índice Dow Jones, por exemplo, está muito perto da estabilidade, sobe só 0,01%. Nasdaq sobe só 0,04% e o S&P subindo 0,14% neste momento. Então a gente vê essa tendência positiva dos principais índices nos Estados Unidos e o dólar futuro no momento caindo 0,36%,
R$ 5,41, um respiro aqui na moeda brasileira, uma valorização na moeda brasileira. Vamos ver se o Momberger já está disponível, já voltou. Vamos fazer mais um teste aí com a conexão. Está ouvindo bem, André? Eu continuo ouvindo vocês. Para mim aqui não caiu em nenhum momento. Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu já emendar uma pergunta para você, então, porque eu estou vendo aqui o setor de bancos, né? Você estava falando dessa questão aí da taxa Selic. Nós temos aqui uma movimentação positiva no mercado, no que diz respeito aos bancos aqui. Apenas o Banco do Brasil hoje está caindo e a gente tem um crescimento aí bem importante de Itaú, que já vem de ontem, do Bradesco também, inclusive com corretoras internacionais recomendando as ADRs de Itaú, de Bradesco, de Santander, justamente por conta dessa questão da Selic, né? Da Selic com 2 dígitos. E eu queria saber se, na sua visão, de fato, os bancos se beneficiam de uma Selic um pouco maior, por que isso acontece e se tem outros setores, outros papéis na Bolsa que podem também se beneficiar com esses 2 dígitos aí na taxa básica de juros brasileira. Particularmente, eu não vejo que uma Selic mais alta possa ter um impacto tão relevante assim na questão dos bancos. É muito mais em relação a todas as linhas de negócio desses bancos e o nível de eficiência deles, do que com uma taxa de juros um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. Eu, particularmente, acho que para a dinâmica econômica, até uma taxa de juros mais baixa, que é a taxa de referência, até seria melhor para os bancos, porque onde o banco ganha dinheiro? É no crédito, né? E com um crédito um pouco mais barato, essas linhas elas aumentam, então o apetite a essas linhas aumenta. Então, eu não acredito que esteja ligado à questão da Selic, de uma possível alta ou não, na próxima reunião. E muito mais em relação à eficiência deles dentro do ramo de negócio. Então, o Itaú, como você falou ontem, já subia forte, muito mais por estar entregando um resultado mais consistente do que o esperado pelo mercado. E os outros bancos seguem a mesma linha. André Momberger, muito bom dia para você, sempre um prazer bater esse papo contigo. Enfim, né, como você estava falando aí no comecinho da nossa conversa, a gente estava até tentando, né, monitorar as movimentações do mercado, expectativas com essa taxa de juros, mas tem uma outra questão que a gente sempre fala aqui da política, da questão econômica do governo, e hoje especificamente teve uma notícia importante, né, da decisão do Conselho de Administração da Petrobras liberando, né, pagamento de 20 bilhões em questões ali relativas ao CARF, o que poderia abrir também espaço para mais dividendos. A Petrobras tem sido bastante penalizada e alvo de algumas incertezas depois da troca da presidente, né, do presidente Jean Paul Prats, com a entrada da Magda Chambriard, e toda a situação envolvendo a diretoria. Queria entender um pouco da sua visão, porque a Petrobras, quando muitos achavam que ela estava penalizada, ela foi lá e acabou sustentando, inclusive, algumas movimentações de alta da Bolsa, altas expressivas ao longo de alguns bons meses, e agora colocada à prova, colocada com ponto de interrogação de novo. Você vê essa pressão toda na companhia, com essa troca? Você vê expectativas dos investidores por conta de mais liberação de dividendos? Qual que é a sua percepção sobre a companhia nesse cenário econômico que a gente está passando, André? Eu acredito que a questão da Petrobras, em relação à troca de presidente, de uma certa medida foi precificado, como a gente já visualizou no preço da companhia. E muito mais em relação a um possível alinhamento da atual presidente com a visão que o partido que está no governo tem em relação ao uso da estatal como ferramenta de investimento, de investir em setores que já foram testados anteriormente, especialmente no governo Lula II e no Dilma, e a gente viu no que deu, né? Então foram setores que acabaram não entregando a promessa, foram obras que custaram muito mais caro, não trouxeram nenhum retorno,
algumas inclusive centro da Lava Jato, como vocês devem lembrar, e talvez o temor que o mercado tenha é de que se retome essa visão que, em tese, já se viu que não deu certo. Daqui para frente é o que será feito, né? Então, como é que a nova presidente vai efetivamente se comportar em relação a esses temas? E em relação à decisão de ontem, do pagamento que a Petrobras decidiu do CARF, eu acho que é muito mais ligado a tira um problema de cima da mesa, né? Porque isso já vinha de uma discussão de muito tempo e já se tinha uma expectativa desse pagamento. Então, tira esse problema da frente e vamos analisar novos problemas. Então, tanto é que hoje, se você observar o comportamento de preços da Petrobras, estão super positivos. Ou seja, o mercado entendeu, ok, está decidido isso e vamos embora. Somados também ao movimento que o governo está fazendo em relação ao ajuste fiscal, porque está clara a dificuldade de levar o arcabouço somente pelo lado das receitas, né? Acho que isso o governo, em certa medida, já começou a entender um pouco isso. E o fato das inúmeras reuniões do presidente Lula com o seu time ontem, todo o discricionário que a Tebet e o Haddad fizeram em relação às subvenções, assustou, inclusive, o presidente, né, quando ele viu o número acima de 500 bilhões, ao menos coloca um olhar para a questão do lado do custeio, né? Então, a gente só fala, obviamente, de receita. Se vai ser feito alguma coisa, a gente não sabe ainda, mas só o fato de termos um olhar para o lado das despesas, já se tem uma leitura positiva. Já estamos refletindo numa série de indicadores hoje. Bolsa subindo, o juro futuro caindo, dólar caindo. Então, reação imediata. Tímida ainda, né? Mas, ao menos, já um respiro aí no curtíssimo prazo. André, você trouxe aí pontos importantes, até mesmo desta sinalização, vamos dizer, né, ali mais por parte do presidente em relação ao olhar. Na verdade, a sensação que dá, né, na análise mais política é que ele foi apresentado a um Brasil que ele não conhecia, mesmo estando governando pela terceira vez, né? Falar ali que não sabia do montante dos benefícios tributários concedidos, enfim. Mas já trouxe essa sinalização. Você até pontuou muito bem, o mercado parece que, né, interpretou aí como uma luz ali, de repente, um copo mais cheio, uma luz ali ao fim do túnel, com uma leitura melhor. Será o suficiente para a gente conseguir trazer de volta a confiança do investidor estrangeiro? A gente viu uma saída muito forte em relação ao investidor estrangeiro da nossa Bolsa. Há quem pondere que, claro, né, a atratividade dos juros ainda nos Estados Unidos, o cenário externo acabou favorecendo também para essa saída, mas quando a gente olha o desempenho do nosso Ibovespa diante de outras bolsas, fica muito nítido, né, pelo nosso pior desempenho, que sim, tem fatores domésticos e políticos que têm pesado bastante para essa fuga aí do investidor estrangeiro. A gente está vendo o dólar ali, ou melhor, o real muito desvalorizado frente ao dólar. Como que você enxerga, né, o investidor estrangeiro? Será que a gente vai ter, de fato, aí, como recuperar essa confiança, trazer de volta o investidor para o Brasil com este aceno mais político? Eu acho que o benefício da dúvida a gente já perdeu, né? O que nós tínhamos sempre quando se tem o início de um novo governo, o benefício da dúvida nos favorece. Então, sinalizações em relação a determinadas direções geralmente são favoráveis, e a gente viu isso acontecendo durante praticamente todo o ano passado, especialmente no final do ano, depois da aprovação no Congresso da reforma tributária, do arcabouço fiscal, uma série de pautas econômicas que o governo conseguiu fazer andar no Congresso. Então, a gente teve um final do ano bastante interessante. Depois, o que está valendo são atos em si, né? Ou seja, eu acreditei que você vai fazer isso. Depois, se essas coisas não acontecem, a gente perde o benefício da dúvida. Eu acho que nós estamos vivendo exatamente esse momento agora. Não adianta o governo simplesmente sinalizar que vai colocar um olhar para isso. A gente precisa ter atitudes práticas em relação ao que está sendo sinalizado. Enquanto nós não tivermos isso, eu acho que o capital estrangeiro não retorna com tanto ímpeto. E esse tipo de movimentação, na minha visão, é mais ou menos como desligar um alto-forno de uma siderúrgica.
Quando você resolve desligar um alto-forno, para retomar isso, dura alguns meses. Então, da mesma forma, a decisão, o fato do Brasil ter, em certa medida, saído do radar dos investidores estrangeiros, não é assim num tilintar que, opa, sinalizar uma coisa boa, vamos retornar. Então, acho que é um conjunto de ações que devem começar a acontecer a partir de agora para que o apetite deles retome. Acho que, de imediato, não é só isso, Paula. Muitas coisas, né? Um conjunto, vamos dizer assim, vários fatores. André, sempre muito bom falar contigo. Obrigada pela sua presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e podem me chamar quando for, menos as férias. Combinadíssimo, por sinal. Férias merecidas, sempre. Obrigada, André Monberg. Até a próxima. Tchau, tchau.